tem que fugir do Flamengo, né? E o Botafogo é brasileiro, tá crescendo e tudo mais, mas o Flamengo é o bicho-papão desse pote 2. Pra mim tem que evitar completamente o Flamengo, que pra mim é um dos favoritos mesmo estando no pote 2. Né? Evita o Flamengo. Irmão, Flamengo e o Palmeiras são as duas forças do continente e tem camisa, diferentemente de algumas outras equipes. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa, e hoje vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão. O vídeo de hoje ele é bem interessante, isso porque rolou aquele debate no programa Jogo Aberto na Band, onde os comentaristas analisaram a Libertadores. Aqui na tela vocês podem conferir os classificados, né? Quem passou em primeiro, quem passou em segundo, assim sucessivamente. Temos aqui o River Plate em primeiro no geral, né? Ou seja, joga sempre o segundo jogo em casa, independente do adversário. O Flamengo tá aqui em nono, fez a nona melhor campanha. E aí os comentaristas começaram a debater, né, sobre quais seriam os confrontos, já que no pote A tem os times que passaram em primeiro e no pote B tem os times que passaram em segundo lugar nos seus grupos, né? O Flamengo ele caiu no pote B. Ou seja, vai pegar um cabeça de chave, vai pegar um primeiro colocado dos outros grupos. E aí os caras começaram a opinar, né? Cada um aqui deu a sua opinião. E todo mundo tá com medo de pegar o Flamengo. Ninguém gostaria de pegar o Mengão já nas oitavas das fases, nas oitavas de finais dessa fase, né, da Copa Libertadores. Achei bem interessante, todo mundo morrendo de medo de pegar o Flamengo. É claro, o Flamengo pode pegar um adversário forte, né? Pode enfrentar, sei lá, um Galo, quem sabe um Palmeiras já nas oitavas, mas eu tenho certeza que do lado de lá ninguém quer pegar o Flamengo. E vamos ver a reação dos comentaristas ao falarem sobre a possibilidade de enfrentar o Flamengo. Olha o Capelantes aqui, ó, já tá pensativo ali, ficou bem legal esse vídeo. É isso que vamos assistir a partir de agora, mas antes de começar pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perderem nenhuma novidade sobre o Mengão. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, e lembrando que deixaremos aqui na descrição o link do programa Jogo Aberto para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Vamos que vamos! Os brasileiros, um olhando para o outro. Será que é o Atlético? Será que é o Palmeiras? Será que o São Paulo vai chegar? Fluminense, atual campeão. E quem ficou com a primeira colocação geral da fase de grupos? River Plate de Miguelito Borja, que está renascendo com a camisa do River. Com Michelis. Agora, desse desenho aqui, eu queria que cada um de vocês destacasse algo que foi mais interessante, que chamou a atenção nessa primeira fase da Libertadores. Começo com você, Capela. Renata, decepção. Flamengo, não existe Flamengo com o orçamento que tem, esse é o segundo colocado do seu grupo. Agora, fato positivo, o Bolívar, viu? O Bolívar que na temporada passada surpreendeu o meu Atlético Paranaense, que assim, há uma máxima no futebol. Na altitude os caras jogam demais. Depois foi eliminado pelo meu Inter. Exato, quando vem pro nível do mar não jogam absolutamente nada. O time do Bolívar do ano passado para eles deu uma boa melhorada, o time muito bem organizado. E olha, a nível do mar eles estão fazendo um jogo muito correto. E lá em cima, então, olho nesse Bolívar aí. Ganharam de 4 do Palestino no Chile, exato. Tem Grupo City comandando as olho coisas. nesse Bolívar aí, tô preocupado com ele. E vocês, Garbi? Não, o Corinthians não tá. São dois times. Desculpa, ele tá saidinho, tô gostando desse Juventus. O Corinthians não tá. Perdão, Ronaldo, sem querer. Não, desculpa, não, mas eu só que não achei ele na tabela. Não, e pra mim, além dos times brasileiros, é a LDU e Del Valle, né? São duas equipes assim, todo mundo também tinha uma expectativa muito grande e fizeram uma fase de grupos pífia, porque foram campeões da Sul-Americana nas últimas temporadas e não jogaram nada nessa Libertadores até aqui. Dedê? River Plate, pra mim. Porque ultimamente, nas últimas Libertadores, os times, tanto o Boca quanto o River, tinham perdido força dentro da Libertadores e parece que esse River Plate voltou a ser o River de algum tempo atrás. Num grupo que tinha Nacional do Uruguai, Libertad, não era tão simples assim. Chiquito? O Fluminense, né, o atual campeão, que poderia sofrer aquele desgaste dos metais, né, no ano subsequente, mas continuou se reforçando, já renovou o contrato do Diniz até o fim de 25, deu uma osciladinha, mas já voltou a se recuperar e está entre os primeiros colocados. E no grupo do Grêmio ali, tirando o Grêmio, que ainda tem jogos a fazer, o Achipato acho que foi uma surpresa, o Estudiantes já está eliminado, e o The Strongest fez campanha, não só na altitude, mas também, né, conseguiu um empate no Chile lá contra o Achipato, fez 10 pontos e já está classificado também. Eu achei que o Capela ia falar que o Fluminense também estava na mesma batida do Palmeiras, porque o Fluminense, por exemplo, foi engolido pelo Corinthians aqui. O Fluminense, para ganhar do Aliança Lima, engolido. Foi bem. Tudo bem? E aí vai jogar com o Aliança Lima no Maracanã e sofre. 2 vezes o time
peruano na frente, então eu acho que o Fluminense não precisa oscilar menos. Thiago Silva chegando. Ronaldão, pra você, ou decepção ou algo legal. Eu ia falar do São Paulo, mas eu vi o Cobressal ali. Olha o que... Vai estar no mesmo naipe. Na próxima fase já não está mais. Cobressal e São Paulo já não vai estar mais na próxima fase. Então isso me chamou muita atenção. Subeldê não perdeu nenhuma ainda. Seu time... Subeldê não perdeu nenhuma. Você ainda. acredita que no mata-mata se perder uma pode estar fora? Você acredita ou não? Eu não queria nem que falasse isso. Acredito. Vocês vão deixar assim. Agora sim, mas a verdade, vai, a verdade. Aí, não dá pra falar a verdade. Fica por aí, Rona. Voltamos. Só tem louco Ronaldo é a aqui. pessoa mais... Aí o programa vai voltar aqui, vai ter já o ao vivo, né? Enquanto isso a gente vai atualizando aqui, avançando um pouco. A gente pode ver, né, que agora vão comentar, ó. Vocês vão ver que ninguém quer enfrentar o Flamengo. Todos eles estão morrendo de medo da possibilidade de enfrentar o Mengão já nas oitavas. Ninguém quer. Todos gostariam de fugir do Flamengo o mais rápido possível. Não tão segundos assim, não é? Uau. Everton Guimarães. Aqui a gente tem de um lado aqueles que conseguiram a supremacia nos seus respectivos grupos. Só que no outro lado tem, por exemplo, Botafogo, Flamengo, Peñarol. E aí, Everton, você que acabou também perdendo pro Peñarol aí em Minas com um dos seus times. Então, Renata, tá fedendo um confronto novamente entre Atlético e Peñarol. Agora, se você perguntar para mim, Everton, se você pudesse escolher, aí eu escolheria o Colo-Colo, hein? Aí é delicinha. Só que nem isso é garantia, porque quem comanda o Colo-Colo, por exemplo, é o Almiron, que chegou na final da Libertadores diante do Fluminense, só que era o técnico do Boca Juniors. Exato. E aí, Ronaldão, você que tá olhando bem profissional, sem Sim. elementos emocionais. Sem preocupação nenhuma. A verdade é assim, olhando esses potes, né? Eu analiso aqui 2 times que eles sempre se enroscam no começo dessa competição, depois começam a fazer a diferença. Tem time aí que não perdeu ainda, mas se perder uma pode ficar de fora. Ainda mais agora nessa próxima fase. Então, olhando assim o Tajeres, São Lourenço, vou colocar mais um, o Peñarol, que pode surpreender. Agora os demais não, podem vencer aí, com tranquilo. Menos o Bolívar também, acho que foi outro que destoou um pouco por ter altitude e, mais uma vez, acaba entrando no top 1. Mas os demais ali que podem fazer um negócio diferenciado, vamos dizer assim, inesperado, vamos dizer assim, nessa competição, é o Tajeres, pra mim, né? São Lourenço e Peñarol, que não foram tão bem nessa fase. Agora, Chiquito, chama atenção o Botafogo crescendo de produção e o Flamengo nesse pote 2. Ninguém gostaria de pegar essas equipes brasileiras, por exemplo. Tava pensando nisso, tem que fugir do Flamengo. Mas, acho que o Galo tá com cara de Galo e Flamengo já nas oitavas. Não queria, tá? Não queria, mas acho que o Galo já pega o Flamengo. E aí, confronto brasileiro, você sabe o que pode acontecer, né? Galo e Flamengo? Galo e Flamengo. Eu acho que tá com cara Você de Galo está e Flamengo. impetuoso. Galo e Flamengo. Já. É uma pena, porque um dos dois acaba caindo, mas tem que fugir do Flamengo, né? E o Botafogo é brasileiro, tá crescendo e tudo mais, mas o Flamengo é o bicho-papão desse pote 2. Né? Esgar do São Paulo tem que fugir de quem? Tem uma frase que eu acabei de inventar que é a seguinte. Daquelas pro caminhão? Para-choque do Acabei caminhão? de inventar que quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Alguém na coletiva do Abel, né? Alguém na coletiva do Abel. Diante disso, São Paulo e Flamengo na próxima fase. Na brincadeira da parte, pra mim tem que evitar completamente o Flamengo, que pra mim é um dos favoritos mesmo estando no Agora, pote 2. né? Evita Mas o não pode Flamengo. escolher, não pode Não, escolher. brincadeira, mas evita o Flamengo e o Tajeres, cara. O Tajeres é um time que não tem tanta Tá com expressão. cara também. Mas é um São time. Paulo e Tajeres Tajeres de novo. é um time muito E ele organizado. tá com o São Paulo preso na garganta. E jogando lá na Argentina é um time que dá trabalho e eu evitaria o Tajeres também. Capelanes, eu só vi o seu olharzinho assim, analítico. O que Vou que você falar tava pra você uma pensando? parada. Tem um pulo do gato aí que pouca gente não. Tem o quê? O Negrão tá de marcação Negrão, com você. pô, me ajuda, Negrão, Você é não é parceiro. chato, quase. Não, imagina. Tem um pulo do gato nessa história aí. Qual é o pulo do gato? O pulo do gato é o qual é o seguinte, pulo do o pulo do gato é o seguinte, atenção.
os clubes vão poder se reforçar na próxima janela de transferência. Então, muitos clubes que ainda estão, por exemplo, buscando contratações, esses clubes devem se reforçar. Vou dar um exemplo aqui. O River Plate, daquele Marcelo Gallardo, que jogou muito em 2015, 2017, não fez lá grandes campanhas muitas vezes em algumas edições de Libertadores na primeira parte da temporada. Veio a janela, os caras contrataram pra caramba, tiveram dificuldade de classificação e chegaram na decisão e venceram as competições. Então eu fico só imaginando o clube que conseguir investir de forma correta vai mudar e descaracterizar muito para melhor. Vai descaracterizar um time que ainda está em montagem. Então eu acho que se eu tivesse que pincelar aqui, por mais que o Flamengo não esteja naquele nível de atuação que a gente espera, irmão, Flamengo e o Palmeiras são as duas forças do continente e tem camisa, diferentemente de algumas outras equipes. E tem um detalhe, Chico, eu vou pela contramão da história. E os times que perdem jogadores, como o Palmeiras está perdendo o Endrick, já é notório, já era sabido, tá chegando o Felipe Anderson, Dudu tá voltando. Mas como é que a gente encara esse outro lado? Que alguns clubes, o Flamengo poderia ter perdido o Fabrício Bruno. Então, mas se tivesse perdido, imagino eu que teria ido ao Copa América, né? O Léo Pereira, enfim, ou o Fabrício Bruno. Mas assim, Renata, esses clubes que podem perder, pelo menos esses dois aí, Palmeiras, Flamengo, Galo, eles têm capacidade de conseguir ir ao mercado na janela e repor. Mas tem que cuidar também, porque a janela, ela pode servir para o bem ou para o mal, né? Exato. São daqui 2 meses as oitavas, né? Então, você tem que manter uma boa sequência, você tem que estar com uma boa estrutura de time, não pode perder ninguém, tem lesionados. E muda, hein? E vai ser legal também porque talvez com as equipes brasileiras o campeonato nacional possa fazer uma pressão. Até porque a gente vai ver o desempenho por aqui e esse desempenho pode ser transferido também para a Libertadores ou Sul-Americana. Bom, você já conhece a Então tá aí um pouco do que eles falaram, né? Falaram um pouco sobre essa possibilidade de enfrentar o Flamengo. Também tem outros adversários fortes, é claro. Tem um Colo-Colo, Tadieres. Tem ali um que vem acho, do grupo do Grêmio, se eu não estiver enganado. Tem o Botafogo também, Flamengo, São Lourenço, Peñarol e o Nacional do Uruguai. Cara, a Libertadores é pesado, né? Tem um time que tem muita tradição e tudo mais, então pode dar qualquer um ali no pote 1. Ó. Fluminense, São Paulo, aí um primeiro colocado, Júnior Barranquilla, Bolívar, Palmeiras, Atlético Mineiro e River Plate. Ou seja, tem times bons no pote A e também no pote 2, no pote 1 e no pote 2. Então assim, o Flamengo pode pegar qualquer um desses caras que estão no ar aqui, ó. O ideal, sei lá, quem é mais fraquinho ali, o Barranquilla, talvez, é chato, né, também. O próprio Bolívar, apesar da altitude também, é um time forte, o Flamengo passeou no Maracanã contra o Bolívar. Pode até perder na altitude, mas no Maracanã o Flamengo vai com tudo pra cima. De restante ali, River Plate, Atlético, Palmeiras, até o próprio São Paulo, que vem jogando bem, o Fluminense um pouco abaixo ainda, mas, cara, vai ser pegado essa fase. Acho que ninguém quer pegar o Flamengo. Quem pegar o Flamengo ali vai ficar triste da vida, assim como os comentaristas ficaram ali pensando na possibilidade de enfrentarem o Mengão. E aí, quem o Flamengo enfrenta nessas oitavas de finais? Comentem abaixo, é muito importante saber o que vocês pensam sobre esse assunto. E daqui a pouco voltaremos com mais informações sobre o nosso querido Mengão. Até o próximo vídeo, valeu!